Olá, olá minha gente! Como eu contei pra vocês nos stories, hoje a gente começa uma nova série aqui no IGTV. Uma série onde eu vou contar histórias das mitologias afro-brasileiras, ou seja, eu vou contar a história dos orixás, os deuses das religiões de matrizes africanas, que são fundamentais na fundação do povo brasileiro. Portanto, conhecer essas histórias é conhecer a nossa história. E conhecer a nossa história, como vocês já sabem, é conhecer a nós mesmos. Então, só me resta pedir licença, pedir permissão, pedir a proteção e o axé desses orixás para poder compartilhar com vocês as histórias cheias de ensinamento, cheias de beleza e cheias de poder desses deuses vivos, íntimos e tão brasileiros quanto nós. E para começar os trabalhos, eu vou contar para vocês a história do orixá Omolu, Obaluayê, Papai Omolu, Atotô Omolu, Obaluayê, que reza a lenda, é filho do orixá Oxalá, o orixá criador que criou o mundo, e da orixá Nanã, vovó Nanã, a velha Nanã, uma orixá muito antiga que rege os pântanos, as águas pantanosas, os lagos, o lodo, o barro. E, por causa disso, também sabia o segredo de como comandar os eguns, que eram criaturas que vinham do lodo. E o Oxalá, apesar de ser um orixá muito poderoso, criador do mundo, não conhecia o segredo para comandar os eguns. Afinal de contas, eles vinham do lodo, portanto, eram regidos por Nanã. Então, Oxalá fez um feitiço para encantar Nanã e fazê-la se apaixonar por ele e assim contar o segredo. Assim foi feito. E dessa paixão nasceu Omolu. Mas quando Nanã pariu Omolu, não se sabe se foi por causa do encanto ou por causa da idade muito avançada de Nanã, o bebê nasceu cheio de marcas horrorosas na pele, bolhas purulentas, cheias de pus, porque ele tinha sido atingido pela varíola. Olhando aquela criança horrorosa, Nanã não podia ficar com ela, portanto, o abandonou, perto de uma gruta na beira da praia, entregue à própria sorte, certa de que alguém ia encontrar a criança. Ou não. Fato é que o pequeno Omolu chorou por dias e dias e dias e dias, e quando já estava faminto, quase morrendo, sendo comido vivo por caranguejos na beira da praia, quem escutou seu choro lá ao longe foi Mamãe Iemanjá. Mamãe Iemanjá chegou com as águas salgadas perto da praia e encontrou aquele bebê horroroso, que além das marcas da varíola, purulentas, bolhas horríveis, agora tinha cicatrizes de ter sido comido vivo por caranguejos. E olhando aquele bebê desesperado de fome, gritando horrível, o coração de Iemanjá se encheu de amor. E ao escutar o choro da criança, os seios da grande mãe se fartaram de leite e ela alimentou a criança. Alimentou com seu leite, com seu amor, com seu carinho, com seus ensinamentos. Com a sua água salgada, ela banhou o corpo do bebê e o curou da varíola. Ficaram agora apenas as marcas e cicatrizes da doença que uma vez ele teve. Ele cresceu, um jovem forte, vigoroso, saudável, e usa uma roupa toda de palha, da cabeça aos pés, para cobrir as cicatrizes e as marcas. Ele virou o senhor da doença e, portanto, também o senhor da cura. Cresceu tímido, recatado, até um pouco rabugento, por conta de não querer se mostrar, estar sempre por detrás das palhas. Um dia, todos os orixás estavam numa festa, comemorando, dançando, cantando na gira, menos o Omolu, que estava na festa, mas estava pelos cantos, atrás da sua roupa de palha, sem querer participar, sem querer se mostrar diante dos outros orixás, todos tão belos. Mas Yansan, que é a orixá poderosa, senhora dos ventos, percebendo aquele orixá tímido, reparando pelos cantos, atrás das palhas,
chegou perto dele para dançar, rodou a sua saia numa ventania que levantou as palhas de Omolu, que ficou desesperado achando que todos os orixás iam ver a sua cicatriz horrorosa, o seu corpo debilitado. Mas qual foi a sua surpresa quando, no lugar de cicatrizes horríveis, que os orixás viram, foi o mais lindo dos jovens, tão lindo quanto a luz do sol. Omolu nos ensina sobre a delicadeza de florescer em meio à brutalidade da vida. Nos ensina sobre acolhimento quando se está no meio do desespero. Nos ensina o poder de conter a doença e, portanto, ser o Senhor da cura. Aliás, um dia, Oxalá chamou seus filhos e falou que eles decidissem, juntos, quem ia ser o governante de quê na terra. Os filhos se uniram, sem chamar o Baluayê. E cada um foi escolhendo o que queria reger. Um escolheu as matas, o outro as folhas, o outro o arco-íris, o outro os rios. E o que sobrou para Omolu, que não fez parte da divisão de bens, foi a peste. Algo que ninguém se interessava em ser o regente. Mas Omolu, quieto como era, aceitou educadamente a parte que lhe cabia do latifúndio, sem reclamar. Mais tarde, a peste e a varíola assolou o mundo dos homens, que morriam aos montes, aos milhares, às centenas, e faziam toda sorte de pedido para os orixás, pediam suas ajudas, faziam oferendas, mas os orixás nada podiam contra aquela doença horrorosa, porque eles não eram regentes da peste, portanto, eles não conheciam a sua cura. Eles então se juntaram todos e foram até Omolu pedir desculpas e reverenciar o seu poder. Omolu, educado que é, sábio que é, poderoso que é, aceitou as referências, as desculpas, as oferendas e curou o mundo dos homens, mostrando assim o seu poder e o seu valor. Omolu ensina muito pra gente. Omolu nos ensina a acolher o que é difícil, até a doença. Ele é muito temido, porque é o Senhor da doença, é o Senhor da morte, mas Ele é que nos liga. Ele liga a nossa vida antes e depois da morte, a nossa vida materializada. Ele é que conduz a nossa alma lá do plano espiritual, através do cordão umbilical da nossa mãe até o nosso corpo. Portanto, Ele também conduz a nossa alma, depois que recebemos o beijo da morte, até o plano superior do axé. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre a história de Omolu, de Obaluayê, esse orixá tão poderoso. E só me resta reverenciá-lo. Atotô, Papai Omolu, Obaluayê. Muito axé pra gente. Até a próxima semana com mais um orixá.